Olá, seja bem-vindo para mais um Ligados pela História. Hoje estamos prontos para um passeio em Luiz Antônio. Dentro da nossa proposta de viajarmos pelos 34 municípios da região metropolitana de Ribeirão Preto, essa é a nossa 11ª visita. Já aprendemos bastante até aqui sobre esses lugares, mas muito ainda está por vir. De volta a Anhanguera, no sentido capital, nossa parada é em Luiz Antônio. Com pouco mais de 15.000 habitantes, a cidade é rodeada por fazendas centenárias. Essa proximidade com a zona rural dá vida a celebrações tradicionais como as festas juninas. Outro destaque é o plantio de eucalipto e a produção de papel. Luiz Antônio celebra o seu aniversário no dia 13 de dezembro. Essa devoção vem de um milagre ocorrido há muito tempo atrás. Nessa data, a cidade fica em festa e chama toda a região para comemorar. A gente vai saber o que eles têm para contar daqui um pouquinho. Nós marcamos aqui em Luiz Antônio para sermos recebidos pela Cristina, que é a diretora de cultura. Cris, muito obrigada por nos receber. Eu que agradeço. Super ansiosos para conhecer um pouquinho mais de Luiz Antônio. Sejam muito bem-vindos. É um prazer para nós também recebê-los aqui. Vamos conversar? Vamos lá. Assim que chegamos, já estávamos sendo esperados pelo senhor Oswaldo Barbatana. Autor de 2 livros sobre a cidade, a conversa com ele foi importante para entendermos o município de Luiz Antônio. O que chama a atenção para o senhor da história de Luiz Antônio? A riqueza de detalhes. Aqui nós tivemos, por exemplo, a Niede Guidon já esteve aqui em 66 e ela descobriu um sítio arqueológico onde os índios fabricavam aqueles utensílios de guerra, né? Flechas, coisas. Nós temos o que restou de um porto fluvial. Não sei se você sabe, teve um porto fluvial aqui que é justamente os cafeicultores transportavam o café pelo estradão e levavam até um porto fluvial para ir para Porto Ferreira e lá pegar o trem e levar para Santos, né? Por quanto tempo o porto ficou em atividade aqui em Luiz Antônio? Ele ficou de 1884, quando foi iniciado, até 1905. A história do município está muito relacionada também com a concentração de fazendas, né? Que ainda tem muitas hoje. É interessante que nós temos uma fazenda aqui que chama Canaã, da família Biagi. Essa fazenda Canaã, em 1898, ela foi considerada a maior produtora mundial de café, com 3 milhões de pés de café produzidos. Uau. Então são fatos interessantes que nós temos aqui, que nós precisamos reunir isso no museu, né? Então a ideia hoje, a gente consegue acessar essas informações numa boa conversa com o senhor Oswaldo ou folheando os livros. Mas o projeto do município é, em breve, colocar toda essa história disponível para todo mundo que mora aqui e quem vem visitar no museu. Em que momento vocês estão nesse projeto do museu? Já definiram que vai ser na antiga estação ferroviária? Exato. Já está, o prefeito inclusive já está desocupando a área que está sendo usada pelo município, né, para o pessoal que usa os veículos e tal, vai tirando tudo de lá, vai limpar e já vai começar a reforma. O projeto para transformar a antiga estação ferroviária em museu está em fase de consolidação, mas o senhor Oswaldo está bem empolgado. E vamos tentar ver se conseguimos uma réplica da ferrovia, da primeira ferrovia máquina que tivemos, para deixar em exposição permanente, para chamar a atenção da juventude, né? Enquanto o museu não fica pronto, a história segue sendo contada nas pinturas de Dona Geralda. A alegria dela em mostrar como era a Gironda tomou conta do espaço.
A Gironda, na verdade, é a antiga estação? É a antiga estação, não existe mais. Ela existiu quantos anos, né? Que foi a viagem que as pessoas faziam daqui para Ribeirão. Era a Maria Fumaça que passava ali, que deixava a gente se queimar toda a roupa por causa do fogo. Então, eles demoliram, porque compraram ali a Gironda. Mas antes de derrubar tudo, eu fui lá e tirei foto. Eu, minha filha Nancy, tirei foto do jeito que ela estava querendo cair. E já pintei. Aí ela vinha, ela passa aqui. Aqui era onde a gente fazia compra, uma venda. E a senhora pinta desde quando? Eu acho desde quando eu entrei no primeiro ano na escolinha de fazenda, eu já gostava de desenhar meus cadernos. Todas aquelas florzinhas bonitinhas, apreciar a natureza, ver a folha de taioba dançar com aquela gota de água. Mas isso é poesia, isso é poesia, dona Geralda. Eu andava na beira dos rios, descalço, sem pentear, mas eu adorava a natureza já desde criança. E foi indo, né? Me conta um pouco sobre essas paisagens. Essa que está ao nosso fundo, que lugar que é? Luiz Antônio. Então, mas é o centro da cidade? É o centro da cidade. Esse aqui é. Ali é a prefeitura, coisa de água, né? Isso aí é. E aquele lá é... Ali chama-se Recordações. É. Cada triozinho, cada igrejinha, eu participei, de criança. Olha lá, depois da memória, né? E eu fui fazendo as recordações. E o que a senhora lembra da história de Luiz Antônio? O que é uma história boa para contar? História boa. Luiz Antônio sempre foi aquele Luiz Antônio sem asfalto, né? Gostoso. A gente vinha daqui da Fazenda Jataí, que meu pai morava aqui, minha mãe. Vinha na Fazenda Jataí trocar fubá. Você sabe o que é trocar fubá? Eu não sei. Trazer o milho que a gente colhia, vinha aqui na máquina, levava o fubá para fazer a polenta. Dona Geralda aproveitou para declarar o seu amor pela cidade onde vive. Fez isso usando tinta, palavras e gestos. Adoro a minha cidade, adoro o povo da minha cidade, meus amigos de sempre. A festa de Santa Luzia reúne milhares de fiéis. Tudo começou com uma promessa, como conta o senhor Oswaldo Barbatana. Os moradores, como Dona Geralda, participam dos preparos e o padre Tom conduz a cerimônia. Seu Oswaldo, a história do 13 de dezembro, que celebra o aniversário da cidade, é importante para o município por conta de um milagre. Como é que aconteceu isso? Naquela época, Carlos Loyola era uma das pessoas que estava transportando um carregamento de café para o porto do Jataí. Quando ele chegou mais ou menos no que hoje é o centro da cidade, ele teve um surto de cegueira. Ele ficou cego completamente. E por coincidência era dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia. Então ele pediu para Santa Luzia que fizesse um milagre, que ele recuperasse a visão, que em agradecimento ele colocaria naquele lugar uma botija para poder atender os viajantes, porque era um lugar muito ermo, né? E as pessoas sofriam muito. Então o milagre ocorreu, ele recuperou a visão e cumpriu a palavra. A festa é a tradição de Luiz Antônio. Porque quando chega esse dia, alvoroça. Então eu arrumo um pouco dos andores, que eu adoro, Santa Luzia. A arte minha, eu gosto de decorar os andores. E a senhora tem fé em Santa Luzia? Nossa, se eu tenho. Ela é a nossa padroeira. Reúne a cidade inteira? Todas as gerações? Nossa, todo mundo. Vem gente de fora, igual Aparecida do Norte. E ainda hoje a senhora frequenta? Tudo. Nossa, a gente vai... Eu pinto um quadro todo ano para pôr para Santa Luzia. E a pessoa que ganha fica satisfeita da Dona Geralda. Tem alguma reza especial para Santa Luzia? Tem. Aquela que fala assim: Santa Luzia, ó Santa Luzia, em nossos olhos enviai muita luz, né? O
Padre, qual é a importância para o município de Luiz Antônio celebrar o dia 13 de dezembro, o dia da Santa Luzia? Para nós é muito importante porque se comemora também a data do aniversário da cidade. Então juntou as duas coisas. E é uma festa muito bonita porque ela movimenta muita gente aqui. A quantidade de pessoas que vêm para a festa da padroeira é uma coisa fantástica. Até, não sei, mas quando eu cheguei aqui, eu achava que houvesse um pouco de exagero, né? Falei, não é tudo isso que o pessoal fala. E eu celebrei aqui, e quando eu saí, que eu vi aquela multidão de gente, eu comecei a chorar, porque eu falei, não, mas peraí. Né? E aí nós começamos depois a celebrar no polo esportivo lá, porque é uma época que chove bastante. Mas você precisa de ver, a hora que a gente sai de lá, em procissão, aquela multidão de gente, é muito bonito mesmo. A dona Geralda contou pra gente que ela adora, né, preparar, decorar, né, para poder o andor, para poder levar a santa. Tem esse envolvimento da cidade com esse momento? Tem, porque não sai só o andor da padroeira em si, que é Santa Luzia. Então sai vários andores. E aí com o tempo nós fomos por setores, né, cada um enfeita o santo do seu setor. Então por isso que eu te falei que é uma coisa muito bonita de ver quando sai, aí está saindo do pole, já está lá na frente, vai olhando tudo assim. Por isso é que é algo que vale a pena, não é, o destaque, porque é uma das festas que engloba a parte religiosa, a parte recreativa, por isso aí a prefeitura, por comemorar o aniversário da cidade. E cultural, né? Porque tem a ver com a história da cidade, com o milagre que a gente já contou, tem tudo isso relacionado, né? Sim. Mas a fé é o elemento de união. Isso, porque é o encontro, né? E é muito legal a gente ver, porque nós conseguimos fazer com que a nossa festa ganhasse o ar de uma festa familiar, onde as pessoas vêm, sentam, né, comem junto, reza, porque isso é importante, né? Fé é muito importante. E por falar em festa, Luiz Antônio aproveita todas as datas comemorativas. Muitos dos preparativos são feitos no próprio Departamento de Cultura. Cris, aqui é um ateliê do Departamento de Cultura? Isso. Aqui é onde a gente faz os nossos figurinos, né? Nós temos funcionários para isso. Fazemos artesanato. Nesse tempo de pandemia, que a gente teve que se reinventar, a gente, depois eu vou até mostrar para vocês, a gente está mais trabalhando com artesanato até voltar às oficinas de dança, de música, né? A gente deu uma reinventada nesse período aí, né? E a agenda de vocês é bem tomada com essas atividades festivas, né? Bem tomada. A Luiz Antônio, né, tanto o prefeito anterior quanto o prefeito atual, que seguem a mesma linhagem, né? Eles gostam bastante dessas festas populares, para estar trazendo mesmo a família, né, para a praça. Então o nosso carnaval, ele é muito pensado na segurança, para trazer mesmo a família. Então não é um carnaval só para os jovens, só para adultos. Ele é um carnaval que traz a família para a avenida, né? E é muito bom. Tem a matinê, que é pensada para as crianças, mas também à noite a família pode se divertir à vontade, porque tem toda a estrutura montada, com o staff todo preparado para estar recebendo essa família luiz antoniense e o pessoal da região também. A festa junina também ganha destaque no seu calendário. Bastante. A festa junina é da educação, né? É um evento da educação. A gente faz uma parceria, a gente ajuda, mas ela é voltada para a educação. E a festa junina de Luiz Antônio, todos os alunos da rede municipal, da rede estadual e também os alunos do Departamento de Cultura, de dança, participam. Então é bem eclético, né? Cultura e educação seguem juntos em Luiz Antônio. O Teatro da Cidade é lugar de referência para os moradores. Grande para o tamanho do município, acolhe a plateia em dias especiais.
nós resolvemos visitar o Teatro Municipal porque já dissemos para vocês que a cidade é festeira, faz as suas celebrações comemorativas e a maioria dessas festas acontecem aqui. Nós estamos sendo recebidos pela secretária de Educação. Esse espaço acomoda a plateia para vários espetáculos, né? Desde uma simples reunião até uma festividade. Sim, ele virou um ponto de referência e um lugar que todos admiram, tanto os moradores da cidade, para esses eventos mais ilustres, né, como as formaturas das escolas, quando nós temos palestras, reuniões, como você falou, e os visitantes também, sempre citam esse espaço como um espaço admirável mesmo. Hoje ele está bem relacionado com a Secretaria de Educação? Sim, mas ele é aberto à comunidade, né? Então ele passa por vários eventos, quando solicitado para nós, a gente cede esse espaço. A gente está trabalhando também as questões históricas e nesse sentido, né, o seu avô foi um personagem da história de Luiz Antônio, foi uma pessoa que atuou, né, para a emancipação do município. Você tem memória desse tempo? Eu sei que você se emocionou, mas você tem memória desse tempo? Tenho, como criança, de conviver com essas questões, né, dessa luta, dessa vontade que ele tinha de tornar Luiz Antônio realmente um município, né? Me recordo quando ele começou a estruturar algumas situações muito básicas da cidade. Eu, na época, morava em Ribeirão e ele ia me buscar, mas sempre levava alguma coisa para os médicos, porque estava construindo um pequeno ambulatório na época. Então, a gente vivenciou dentro de casa essa questão muito inicial da cidade ser construída, né? As questões básicas, ele fazia muita questão que a população tivesse essa condição de viver numa cidade sem ter que depender de outros lugares. Autorizados pelo governo do estado, que administra a Estação Ecológica Jataí e a Fazenda Experimental, agendamos uma visita guiada por um especialista. Logo na entrada, a surpresa em ver o patrimônio arquitetônico preservado, as casas da colônia, a igreja e a sede principal onde morava o conde Joaquim Francisco Ribeira do Vale. Mudamos de carro e seguimos mata adentro. O passeio foi bem longo porque a área é enorme. Ao longo do trajeto, o biólogo e gestor da Estação Ecológica, Gabriel Santana Pereira, foi contando a importante história do lugar. A grande função mesmo é conservar. Isso, né? isso. Conservar os ecossistemas, né? Porque aqui a gente não tem só o cerrado, então aqui a gente também tem um pouco de Mata Atlântica, né? Que é a floresta estacional semidecidual. E isso na ecologia é chamado de ecótone, né? Quando tem esse encontro de dois domínios, de dois biomas. Além disso, o cerrado e a floresta e a Mata Atlântica. Ah, tá. A função, além de conservação, né, é pesquisa. Então, aqui no Jataí, na Estação Ecológica, já tiveram muitas teses, né, de mestrado, doutorado. A universidade sempre muito presente, né, pesquisando essa área. E nesse momento a gente está recebendo um projeto de restauração. Então, o que é uma restauração ambiental? É essa coisa o plantio das coisas certas? Isso, exatamente. A restauração é tentar devolver o ambiente o mais próximo ao que ele era, isso, antes de ser degradado. São aproximadamente 400 hectares que está passando por essa restauração. Andamos por alguns quilômetros até chegarmos a uma pequena represa onde a conversa continuou. Essa nossa conversa tem trilha sonora especial, que é a da própria natureza. Um pássaro aqui, outro ali, o riacho no fundo, a represa lá atrás. E agora a gente vai entender um pouquinho esse lugar que a gente está. Falávamos a respeito da preservação do próprio cerrado. E temos falado sobre isso há algum tempo em outras cidades da nossa região. Mas você é o especialista. Explica pra gente de fato, né, quais são as características do cerrado. O cerrado, ele é um domínio savânico, então ele tem diversas fitofisionomias, né? A gente não vai encontrar o cerrado único de uma forma só. Então ele varia desde a formação campestre até a formação do cerradão.
aqui na unidade de conservação, Estação Ecológica Jataí, a gente encontra o cerrado campestre, o cerrado estrito sensu e o cerradão. Então nós temos aqui essa gama de diversidade de fitofisionomias do cerrado. Vamos falar um pouquinho de quantitativo, né? Qual é o expressivo em termos de território dessa reserva? Tá. A unidade possui 9.074 hectares. Então é uma unidade bem representativa do interior de São Paulo, uma das maiores aqui da nossa região, né? E em relação ao domínio do cerrado, é a unidade do estado de São Paulo de maior proporção. Então ela é muito representativa dentro do estado de São Paulo. Em termos de espécie, o que a gente tem aqui de raridade a ser preservada? Tá. A gente possui cadastrado mais de 1.700 espécies entre flora e fauna, né? Então, para citar um pouco mais da fauna, a gente tem onça parda, lobo-guará, jaguatirica, o tamanduá, bandeira, tamanduá mirim. Então, são espécies que têm algum nível, né, de extinção, de grau de vulnerabilidade, e elas estão aqui preservadas, conservadas, com o ambiente e a ecologia que elas necessitam para sobreviver, reprocriar e manter a espécie procriando e tendo essa preservação da espécie, né? Tá, então a gente tem esses dois momentos importantes. Sim. Em termos de história, nós temos inclusive os peixes, porque tem nessa extensão a passagem do rio, como temos aqui na represa. Uhum. Sim, e espécies de peixes, já foram cadastradas mais de 80 espécies. Então, Jataí, a estação ecológica, ela foi constituída também para preservar 14 lagoas marginais do rio Mogi Guaçu, que são espaços onde o rio, em seu momento de transbordo, ele preenche esses locais com água e ali forma um espaço, né, um habitat para desenvolvimento de espécies. Então, além de tudo, da parte do cerrado, a estação também preserva essa parte das lagoas marginais do rio Mogi Guaçu. Agora, historicamente falando, antes de ser essa reserva importante, era uma fazenda. E nesse momento de fazenda, onde a gente está, tudo era café? Nesse local, sim, a maioria já foi café, mais próximo entre 1900 a 1945, né? Até vir o declínio do café, e depois disso também veio o ciclo da madeira, né? Que a propriedade toda ela passou para a Companhia Mogiana, né? E depois disso, né, ela foi transferida próximo à década de 60 para o estado de São Paulo. E a partir daí, em 1982, veio o primeiro decreto de criação da estação ecológica. E nesse decreto, essa área já foi preservada. E em 2002, houve um decreto para aumentar a estação ecológica. Então, mais área foi preservada, somando ao todo, né, esse 9.074 hectares que a gente tem hoje. A gente sabe que é muito importante para quem é de Luiz Antônio esse espaço, mas por ser uma preservação, né, que tem contribuição para o clima e as reservas ambientais, é importante para qualquer paulista e para qualquer brasileiro, né? Qual é o grande desafio da preservação? Por que a gente tem que se atentar tanto e pedir sempre a preservação de um espaço como esse? Eu acredito que assim, os benefícios ambientais a gente ainda não tem como mensurar. Porque aqui é área de recarga do aquífero Guarani, área de muitas espécies nativas que ainda nem foram estudadas, né? Então as plantas, nesses locais as plantas e animais são preservados, então bioquímicos, fatores bióticos que ainda a gente não chegou, então potenciais de estudo, né? A gente tem muito dentro dessas áreas. Além disso, a gente consegue fazer parte de educação ambiental, e preservar todo o microclima e os serviços ambientais que essa área pode trazer para todo o estado de São Paulo, com certeza. Os moradores de Luiz Antônio têm muito orgulho da reserva que guarda a história da cidade. Mas quando o tema é meio ambiente, até quem não é do município se sente um pouco parte deste lugar. A Prefeitura está articulando propostas para redimensionar a relação da estação com a comunidade. Qual é o projeto da Prefeitura para a estação Jataí? Já estamos buscando, né, junto ao governo do estado, a concessão dessa área. É um patrimônio histórico que a gente tem na nossa cidade, é a maior área de cerrado do estado de São Paulo, e é uma riqueza realmente histórica. E a gente quer trazer isso e alavancar com isso o turismo, cultura, desenvolvendo trabalhos lá como a educação ambiental, um trabalho
com os alunos aqui das nossas escolas, fazer também o Museu do Conde, que hoje lá tem o Casarão do Conde, Ribeiro do Vale, inclusive ele faleceu nesse casarão, então a gente quer estar transformando isso no Museu do Conde, a gente quer trabalhar trilhas, fazer a Casa do Mel, a Casa do Artesanato, horta, viveiro de mudas, um trabalho no esporte também, com trilha, ciclismo, caminhada. Então, realmente, ali vai ser, eu acho que um diferencial para a nossa cidade com relação ao turismo. Eu acho que vai realmente aquecer muito a economia da cidade com essa concessão da Estação Ecológica Jataí. A cidade que tem festas populares, reserva ecológica, tem também uma receita de pastel premiada. Rabada com pimenta biquinho foi a combinação vitoriosa que fez a diferença na vida de uma moradora de Luiz Antônio. Com atendimento delivery, Débora produz em casa e leva para todos os lugares onde é chamada. Em caixas decoradas, o pastel e os demais produtos gastronômicos que prepara animam as festas dos fregueses. Para mostrar suas habilidades, Débora preparou um pouco de tudo e nossa conversa foi acompanhada do aroma diversificado dos seus quitutes. Débora, para quem diz que não sabe cozinhar, ter recebido prêmios fazendo pastel, tá me parecendo muito estranha essa história. Conta direito. Pois é. Eu fazia muitas reuniões em casa e eu gosto de fazer muito petiscos, só os petiscos, a comida do dia a dia não. Então eu fazia os petiscos, meus amigos falavam assim, por que você não faz para vender? Por que você não faz para vender? Eu acabei um dia, uma amiga ligou, ó, dá para você fazer aquele pastel assim para mim? Dá para fazer. Peguei e fiz. Aí eu senti a necessidade de profissionalizar. Aí eu fui fazer curso, aí eu fui me especializar, fui estudar. Por isso que a gente hoje está ganhando prêmio, a gente está estudando, sempre procura um ingrediente diferente, alguma coisa diferenciada. Tá, e aí então quando você entrega do jeito que está aqui? Vai na casa da pessoa, vai desse jeito aqui. E aí vão os pastéis. Do que a gente tem? Na realidade, aqui nós temos a linha vegana, que nós temos o mix de legumes, que ele vai abobrinha, cenoura, alho poró e pimentões. O brócolis cremoso, que é o vegetariano, para quem pode comer, para quem come o queijo, né? Moqueca de camarão, que é de frutos do mar. O meu pastel de camarão, ele é diferenciado porque ele vai um camarão por pastel. Um pastel M, um camarão M por pastel. E você come camarão mesmo. Ele é 100% recheado. Tá sofisticada essa sua fala, hein? E aqui é outro tipo? Esse é outro... Aí nós temos os exóticos, que nós ganhamos prêmios, que é... esses aqui que foram... Nós ganhamos com o de rabada com biquinha. Um dia... Pimenta biquinha. É. Um dia eu tinha uma rabada em casa, que eu fiz no almoço. Você tá mentindo que você não cozinha, né, danada? Não, você já tá fazendo rabada, hein? Comida para as crianças. E aí eu falei assim, pega aquele resto de rabada que tá na geladeira que eu vou fazer um pastel. Meu marido falou assim, nossa, vai fazer pastel de rabada? Vamos tentar. Fizemos, ficou bom, mas faltava um quê? Aí a gente foi testando, colocou a biquinha dá o tchan do pastel. E o tradicional que é de carne, que todo mundo gosta, né? Também foi premiado? Não, esse aqui, o de rabada com biquinha. E o de brócolis com... É esse aqui que é para fazer as pessoas ficarem com vontade. Depois da entrevista, não aproveitar aquelas delícias seria uma perda. Sentamos todos para degustar e celebrar o encontro. Já no final do dia, mais uma surpresa. Conseguimos uma visita na gigante indústria de papel que há anos incrementa a economia de Luiz Antônio e emprega muitos dos moradores do lugar. Como já estávamos na cidade, seguimos por uma estrada alternativa. Depois do asfalto, a terra, e só muito longe mesmo, estava a indústria. Nossa proposta era mostrar didaticamente o processo de fabricação do papel, mas no final foi um prazer conhecer a história do Márcio. Ele começou na empresa como office boy e chegou a um cargo de diretoria. Na fala dele sobre a transformação industrial da madeira em celulose, ficou evidente o orgulho de fazer parte dessa história.
Quem é de Luiz Antônio sabe muito bem, mas quem não é do município sabe também que tem uma importante indústria que produz papel. Ao longo dos últimos anos, houve uma transição e às vezes as pessoas acabam errando o nome, mas que tem uma indústria que faz papel, todo mundo sabe. Quando começa essa história? Isso mesmo, Adriana. Essa história começa na década de 90, né? A fábrica aqui é de 88, né? As máquinas partiram em 91, 92, né? Toda a nossa linha de celulose. Então, uma fábrica que já foi Grupo Votorantim, né? Passou pela International Paper em 2007, né? E agora, mais recentemente, né? Nesse mês, a gente passou por um processo de transformação, né? Que seria o desdobramento do Grupo International Paper, né? Para Sylvamo. E ao longo desse período todo, dessa história de produção, a indústria sempre esteve muito próxima da cidade, impactando socialmente, na economia, é isso? Perfeito. Eu acho que eu faço parte da história, eu comecei aqui, da história dessa fábrica, né, da Sylvamo. Eu comecei na fábrica em 1999 como office boy, né, sempre tive oportunidade de crescer, me desenvolver aqui na organização, sempre tive suporte da empresa, recurso necessário para poder aprender, né, e galgar posições, né, trabalhei em diversas áreas e a fábrica está presente na vida da cidade, né, a gente, por meio da geração de emprego, né, e renda, né, e temos mais de 1.100 profissionais na fábrica, né? Destes, 25%, né, são da cidade de Luiz Antônio, né? Profissionais que, assim como eu, têm a oportunidade de construir sua carreira aqui na fábrica, né? Poder conquistar sonhos, né? Atingir objetivos, sobretudo mudar de patamar a realidade das suas famílias, né? Que é o que aconteceu comigo, né? Então a gente está super ansioso para você contar didaticamente, né? Como é que começa e como é que sai lá no finalzinho da produção a folha de papel. Legal. Bom, o papel, basicamente, na sua composição, a maior parte é celulose, né, que a gente extrai da madeira, no nosso caso, eucalipto, que a gente cultiva, né, seguindo os mais rigorosos critérios de manejo florestal. Temos as certificações de nível mundial, né, FSC, Serflor, né, que é o PEFC. E essa madeira, basicamente, chegando na fábrica, a gente fraciona, né, em que a gente chama de cavacos, né? Passa por um processo físico-químico, né, de digestão dessa madeira e depois lavagem e branqueamento, né, até aumentar a alvura, né, que a gente chama da celulose, né? Essa partícula aqui é a mais próxima do papel final. Exato. Só que aqui no caso está no estado sólido, né? E ela vai para a máquina no estado líquido, onde mais de 90% é água, né? Na máquina de papel, o processo em si consiste em retirar a água da celulose. Então, entra na caixa de entrada da máquina com 1%, né, de celulose, lá no final sai com apenas 5% de água, né? Então, basicamente esse é o processo. Obviamente que a gente tem tecnologia de aditivação, né, na máquina de papel para poder construir a folha, né, com características importantes para os nossos clientes, né, de acabamento, né, e qualidade necessária. É tudo muito grande, né? Exato. E aqui a madeira chega aonde? Bom, a madeira chega no nosso pátio de madeira, né, que a gente chama, né? Os caminhões acessam, está cortando na foto aqui, né? Acessam a nossa fábrica, né? Tem o processo de descarregamento, né, na nossa mesa de toras, passa por um processo de descascamento, né, dessa madeira, fracionamento, né, com o nosso picador aqui de cavacos, né? Aqui é o nosso estoque de cavacos, onde depois ele é alimentado no nosso digestor, onde passa por um processo de digestão química que eu comentei, para converter essa madeira em polpa celulósica, que depois vai passar por um processo nessa região aqui, onde acontece o processo de lavagem e branqueamento dessa polpa. E depois de todo esse percurso, o famoso papel sulfite sai aqui. Exato, Adriana. Então aqui o popular papel sulfite, né, no nosso caso é a nossa linha de produção de cut size, né? Nossa marca conhecida é papel Chamex, é produzido aqui, né, e sai dessa forma, tá? Aqui na linha de acabamento, né, a gente tem 3 linhas de produto, né, que é o cut size, o papel em bobinas, que é para o mercado gráfico e editores, né, e folio size, que também são formatos maiores, também cortado em folhas, também para o mercado gráfico e para editores. E o impacto, né, da indústria, aí a gente pensando em Brasil, São Paulo e chegando em Luiz Antônio, para Luiz Antônio, Brasil, São Paulo e o mundo, como é que é a relação de exportação? Perfeito. Nós temos um programa, né, onde a gente faz a alocação dos melhores produtos, né, e mercados de acordo com a fábrica, né, e as nossas máquinas de papel, né? Então,
Essa fábrica, particularmente, é uma fábrica com predominância exportadora, né? A gente exporta para diversos países, né? Como Europa e Ásia, né? Predominantemente. E vocês têm ações de responsabilidade social que também beneficia o município de Luiz Antônio? Sim, Adriana, é uma outra forma pela qual, né, a gente está presente nas comunidades onde a gente está instalado, né? Então eu gostaria de destacar um programa que é o nosso Projeto Formare, que é um projeto do nosso Instituto Chamex, em parceria com a Fundação IOSP, onde a gente oferece educação profissional para jovens de famílias em vulnerabilidade social, né? Esse curso é ministrado pelos nossos próprios profissionais, né, voluntários, né, que dedicam parte do seu tempo, né, durante a semana para preparar as aulas, né, e poder passar seu conhecimento para esses jovens. A visita a Luiz Antônio foi longa, mas ao final, a certeza de que o município segue ligado pela história. Até o próximo episódio.